Olá, pessoal. Vamos continuar o estudo da Gênese, um dos livros da base da doutrina, inclusive um livro pouco estudado, né, nos centros espíritas, porque a pessoa tem que ter muito interesse em conhecer como tudo iniciou. A pessoa tem que ter muito interesse para se dedicar a esse estudo, quebrando ideias, né, trazidas ao longo dos séculos, e nós estávamos lá em outras encarnações ouvindo o sentido figurado que a Bíblia traz da criação do homem, da formação do planeta, que Deus fez o mundo em 6 dias. Então, esse estudo nos dá uma ideia raciocinada, científica, com acréscimos de espíritos mais capacitados do que nós e até do que nossos cientistas, para a gente compreender. Tem muito de Kardec aqui, baseado na ciência do século XIX, e nessa versão o editor sempre nos acrescenta, quando a ciência já provou e já conseguiu revelar coisas novas. Então, é uma versão enriquecida, certo? Nós estamos estudando o capítulo 9, Revoluções do Globo, e essa palavra revoluções do globo, ela pode ter o sentido de mexer com a forma da superfície da Terra, como a gente já viu, pelos cataclismos, pelos movimentos das águas e etc. E tem o sentido também do movimento do próprio planeta, revoluções do globo, como ele se movimenta, seus movimentos, né? E hoje a gente vai estudar essas revoluções periódicas, que quer dizer movimentos periódicos, movimentos que acontecem em determinado período. Dois famosos que a gente já conhece é o de translação e rotação. De translação é o movimento que o globo faz em volta do Sol, e o de rotação é o movimento que ele faz em torno de si mesmo, mas vamos estudar mais. Eu sempre me apresento nos vídeos, porque pode acontecer de alguém abrir espontaneamente um vídeo qualquer, né? Eu sou Renato, estudante espírita, há mais de 20 anos, e trabalhador de casas espíritas. E estou fazendo esse trabalho aí de deixar no YouTube esses vídeos comentados da Gênese. Eu sempre faço pesquisas antes de começar o estudo, tiro dúvidas de palavras que até eu mesmo tenho dificuldade. E sempre que cabe, sempre que posso, eu coloco uma imagem aí. Tá bom? Que Jesus abençoe o nosso estudo. E os bons espíritos nos ajudem. Uma coisa interessante, que eu até escrevi uma pesca aqui no canto da apostila, porque eu imprimo os capítulos, né? Fica como se fosse uma apostila, é que esses movimentos eles são planejados por inteligências superiores, por espíritos puros, né, que têm tarefa de fazer acontecer as coisas da natureza. Se nossa inteligência aqui na Terra existe planos para se fazer as coisas, né, para se governar, para se coordenar, para se fazer engenharias, para se criar invenções, para se dedicar a profissões como engenharia, medicina, etc. Imagine espíritos que já atingiram a escala de inteligência de espírito puro. Então, eles planejam esses movimentos, muitos deles com a finalidade que nossa ciência terrena ainda nem sabe. O porquê, a necessidade desse movimento na harmonia dos sistemas solares, das galáxias, que são milhões, bilhões universo afora. Mas vamos lá tentar entender um pouco. Vamos lá, capítulo 9, item 6. Além do seu movimento anual em torno do Sol, origem das estações, em torno do Sol, que dá origem às 4 estações.
do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite. Isso é um movimento que a gente aprende na escola básica. A rotação da Terra faz o dia e a noite, e a translação da Terra em torno do Sol faz as 4 estações do ano. Além disso, tem a Terra um terceiro movimento, que se completa em cerca de 25 mil anos. Cerca de 25 mil anos. Ou, mais exatamente, 25.868 anos. E que produz o fenômeno denominado em astronomia como precessão dos equinócios. Nós estudamos isso lá no capítulo 5, ele até cita aqui, capítulo 5, item 11. Precessão é o substantivo do verbo preceder, vir antes, né? Então, acontecer antes. Equinócio é o movimento em que o Sol, é o momento em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o Equador, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração. É um acontecimento único, né, nesse período, em que o dia e a noite têm exatamente o mesmo tamanho, em que o Sol corta o Equador perpendicularmente. Então, precessão dos equinócios. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular que se há comparada a um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones, a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Vamos conversar sobre isso. Duplo cone. Imagine um duplo cone. Um cone é como aquele chapeuzinho de festa de aniversário. Tem a pontinha fina e abre. Ali é um cone. Não é um filtro de papel de café. Ele não é um cone porque embaixo dele é muito largo. Mas imagine que ele fosse uma pontinha. Aquilo é um cone. Agora imagine 2 cones com as pontinhas encostadas. Fica parecendo muito aquelas ampulhetas de areia que mede o tempo, né? Os vértices encostados e as bocas abertas. Ele fala que a Terra descreve esse movimento. Eu achei muito legal quando ele falou assim, um peão a morrer. Quem já brincou de peão e ele fica rodando, 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 quando ele começa a perder a força, ele começa a balançar para morrer. Então ele está dizendo que é esse o movimento. Eu trouxe aqui algumas figuras para mostrar o que é o equinócio. É isso aí, ó. Exatamente metade da Terra fica à noite e a outra metade fica dia. O dia e a noite têm o mesmo tamanho. Se a gente vê ali a linha do Equador no meio, a gente percebe que o Sol está exatamente alinhado com essa linha do Equador e nessa linha que liga o eixo dos polos, Polo Sul e Polo Norte. Para a gente ver mais um pouco, é isso que acontece. Existe o equinócio e existe o solstício. Solstício de inverno, solstício de verão. Esqueça isso, vamos falar do equinócio que está aqui no texto. Ele acontece aí, ó, em outubro e na primavera, mas naquele período. Então ele está falando desse movimento que nós não aprendemos na escola básica, é uma coisa mais da astronomia mais aprofundada. Não é isso? Então tá aí para a gente ilustrar. Com o tempo, eu estou pulando alguma coisa? Sim, vamos lá. Estamos no item 7. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador. É o que eu falei, perpendicular ao Equador. É o de cá.
Olha aí, a linha do Equador fazendo uma cruz com o eixo da Terra e o Sol está perpendicular, fazendo acontecer esse fenômeno. O que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas, em consequência da gradual mudança da obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o momento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. Então, acontece em momentos diferentes. Então, vamos entender o que é o equinócio. Então, a cada ano, ele acontece com esse atraso de 25 minutos e 7 segundos. E a esse avanço é que deu o nome de precessão dos equinócios. Precessão quer dizer, o equinócio acontece 25 minutos e 7 segundos antes, em cada ano. E a esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, né? do latim, precessão, ação de preceder, de vir antes. Com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, olha a comparação que ele faz, em dado tempo, se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, quer dizer, o adiantamento é tanto que ele vai mudando de época. E depois em janeiro, e depois em dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, e março a de junho, e assim por diante. Até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25 mil anos, 868, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. Uma coisa complicada. Não acontece de ano em ano, acontece com um atraso de 25 minutos e 7 segundos. E esse atraso faz com que ele mude de época. E ele só retorna ao ponto inicial, ele só repete a mesma época, 25 mil anos, 868, né? 25.868 anos depois. A gente não precisa decorar, nem aprender isso, nem buscar entender isso, claro. Mas o que é que isso acrescenta para a gente? Acrescenta que há uma engenharia, há uma inteligência, há um plano milimetricamente calculado para que as coisas aconteçam, para que os planetas se formem, para que os planetas morram, para que as mudanças ocorram. E eu penso que isso muito baseado nas necessidades do espírito encarnado, que muda de acordo à evolução, as necessidades e as capacidades de manipular as coisas da natureza, as energias, as inteligências, as forças e as leis, as capacidades dos espíritos encarnados vão se modificando, se melhorando, e a cada época um ambiente diferente. Então eu acredito que todo essa complexa engenharia do movimento dos astros, dos planetas, dos sistemas, das galáxias, tem todo um cálculo específico para que as coisas aconteçam harmonicamente, tudo dedicado à evolução do princípio espiritual, que sai da pedra ao anjo, sai do reino mineral a espírito puro. É a viagem que temos que fazer, com choros e lágrimas, com sorrisos e alegrias, com reencarnações e reencarnações, mas é a viagem que o princípio espiritual faz na sua jornada evolutiva. Então, toda essa engenharia, toda essa coisa complexa é aí mais uma prova, mais um item de fé para a gente ver como que essa inteligência suprema, que nós botamos o nome de Deus, ainda está muito além da nossa capacidade de compreensão.
Desse movimento cônico, lembre dos chapeuzinhos de aniversário com os vértices encostados e as bocas para cima. É o movimento que a Terra faz quando é o movimento que o peão faz quando está perdendo a força. Esse é esse movimento chamado equinócio. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu. Imagine os polos da Terra, Polo Sul, Polo Norte, eles, como a Terra é inclinada, eles não estão ao mesmo tempo virados para a mesma área do céu. Eles não estão virados ao mesmo tempo para as mesmas estrelas. Que os polos que a estrela polar não será sempre estrela polar. Ó, estrela polar porque está na direção do polo. Quando o movimento da Terra muda, ela não está mais em direção do polo. Que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, donde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sobre o círculo polar, poderão em dado momento receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição do extremo oposto, a Espanha e a Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante. E a cada renovação do período de 25 mil anos. Então, já que a Terra, com esse equinócio, ela muda, como é que eu vou dizer? Ela muda a frequência dessa rotação e dessa translação que ela faz, não vai ser a mesma para sempre. Ela muda de tal forma em que o Sol incide diferentemente nas regiões em que ele incidia ao longo dos milênios. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí da terra de Bia, o Canadá. A terra de Bia é o Brasil, ela vive no Canadá. Né? Imagine que daqui a milênios o Canadá vai ser tropical, vai ter um clima quente. E imaginemos que o Brasil passa a ser gelado, com neve em todo o país, só para ilustrar a explicação. Mas isso, como ele fala que só volta ao ponto inicial com 25.868 anos, claro, isso demoraria milênios. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. A respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Então, quais são as consequências disso? Ele botou aqui algumas probabilidades, né? Algumas hipóteses. Vamos ver? Primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos. Por que metade? Por que metade? Porque se há uma mudança, essa mudança vai até a metade dos 25.868 anos, porque da outra metade em diante a coisa está voltando ao que era. Então é um retorno ao que era antes, entendeu? Então, a fusão dos gelos polares durante a metade do período, dos 25 mil anos, e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar, a seu futuro, dos benefícios da fertilidade. Esterilidade porque está gelado, não nasce uma planta lá, não nasce um vegetal. E ele fala que em algum momento esses polos podem estar sem gelo, tropical, como eu dei o exemplo, ganhando a fertilidade. As zonas geladas da Terra mudariam de posição com esse equinócio. O deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e por a descoberto outras, para de novo as abandonar voltando ao seu leito anterior. Esse movimento periódico indefinidamente renovado constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. Então, até a posição do mar
mudaria com esse movimento ainda sutil, né? Porque leva 25 mil anos para ele completar toda a sua todo o seu período de influência na Terra, de modificação da Terra. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração. Não só o movimento do mar, como a mudança da incidência do Sol sobre as regiões, para a gente é imperceptível. Imagine, são 25 mil anos. A gente só passa aqui 80, 90. 100 para alguns, cento e poucos para alguns, né? É como se fosse poucos segundos durante um dia inteiro. Faz-se, porém, sensível ao cabo de alguns séculos. Nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retirariam de geração em geração, à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras donde o mar se retira. Então, as gerações se mudariam dali gradativamente, aos poucos, quando fosse sendo percebida as alterações geográficas, climáticas e etc. Então, não aconteceria e nem acontecerá cataclismos por causa desse movimento. A proporção que o mar avança e avançam pelas terras de onde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. Então, alguns estudiosos já atribuem a esse movimento do equinócio para que esteja acontecendo alterações na posição do mar e das águas do mar. Quando fala aqui de geração em geração, nós espíritas vamos lembrar de reencarnações, que as gerações passam e são os mesmos espíritos indo e voltando, né? Claro que pode ter espíritos novatos vindo de outros planetas, a gente sabe. Então, a cada milênio teremos um planeta Terra diferente. Imagine que nós desencarnemos agora e vamos reencarnar daqui a 2000 anos. Vamos pegar um planeta com clima, com posições, com polos, com continentes, né? Diferente. Vai ser um planeta diferente. E eu acho que isso aí tem influência direta nessa coisa da energia, né? Da posição do planeta na escala evolutiva. Eu acho que, claro, tudo está ligado. Talvez planetas em regeneração, planetas mais virtuosos, tenham outra necessidade, outra condição material, né? O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova, e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da Terra. Olha, forças produtivas, capacidade de produção de alimento e de outras coisas. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso, durante o qual eles se recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Então, aquelas terras que produzem, é como se, ao ela gradativamente entrar em um clima gelado e ali passar a ser estéril pelo gelo, é como se ali ela estivesse recuperando as suas forças vitais. E outras começam a ser produtivas. Os imensos depósitos de matérias orgânicas formados pela permanência das águas durante séculos e séculos. Olha, a terra que estava gelada, guardando ali por séculos e séculos matérias orgânicas, são adubações naturais periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças. Muito legal. Gostei desse trecho. Um raciocínio muito legal para mostrar que o planeta não é sempre o mesmo, que suas características mudam
E esse equinócio, que no início parecia uma coisa estranha, agora ele é um dado muito legal para nós que falamos em regeneração, que falamos em escala espírita, que falamos em mudança evolutiva no próprio globo, de necessidades materiais dos espíritos que reencarnam. Quanto mais evoluído, menor necessidade material. Quanto mais evoluído, diferente é a sua adaptação no ambiente material quando reencarna. Nós sabemos que até o Sol, com sua altíssima temperatura, é habitado por espíritos superiores. Não é isso? Aí é um papo já mais profundo. Então, eu escrevi aqui, enquanto estudava, escrevi um trechinho, peço permissão para ler. Os movimentos periódicos, ou revoluções, são produzidos pelas leis universais e suas forças. Lembra que a gente estudou as leis e as forças? As suas leis e com as suas forças operantes, as forças que fazem o cumprimento dessas leis. Eles garantem um funcionamento harmônico dos astros em todo o universo. Né? Esses movimentos periódicos, essas revoluções periódicas, garantem uma relação harmônica de todos os astros em todo o universo. Assim como um motor foi planejado por uma engenharia inteligente, todos os acontecimentos no universo infinito também o foi com uma engenharia inteligente, numa proporção estrondosamente maior. A proporção que eu digo da inteligência que planeja o movimento dos astros no universo para a inteligência que planeja um motor de um carro. Então, eu estou só fazendo uma comparação para a gente entender que tudo tem uma engenharia, tudo tem um cálculo, tudo tem um propósito, tudo tem a inteligência por trás. Lembra da frase? Para efeitos inteligentes, causas inteligentes. Certo, gente? Eu gostei demais desse trecho. Me enriqueceu muito no entendimento das coisas, principalmente quando a gente fala de evolução, de planeta de regeneração, de planeta virtuoso, de planeta já mais evoluído, toda aquela escala que a gente estuda. Gostei demais, tá bom? Deixem seus comentários aí e alguma pergunta que queira fazer. E até o próximo vídeo, que será Cataclismos Futuros. Um grande abraço a todos. Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias.